Você sabe qual é a relação da obra Macunaíma de Mário de Andrade com os Rapsodos lá da Antiguidade Clássica? Aquele tempo tão distante? Não sabe? Fica comigo que eu vou te dizer. E eu sou a professora Marijane Fernandes, sou professora de língua portuguesa. O assunto hoje é bem gostoso, que é o assunto de literatura. Em especial, quero falar sobre a relação de Macunaíma de Mário de Andrade com os Rapsodos lá da Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é o primeiro momento da literatura. Foi na Antiguidade Clássica que nasceram os gêneros literários, o gênero épico, o lírico e o dramático. Em especial, o gênero épico sempre havia ali um herói que saía para lutar pelo seu povo, pela sua nação. Esse herói ele era grandioso. E a epopeia contava a história desses heróis. Eram histórias magníficas. As epopeias eram longas, quem não lembra ali da Odisseia, da Ilíada, tudo de Homero. E as rapsódias? Também as rapsódias, elas contavam feitos de um herói. As rapsódias eram poemas, fragmentos dessas epopeias. Então, por exemplo, se havia a epopeia ali chamada Odisseia, que contava a volta de Ulisses para sua amada Penélope no seu reino em Ítaca. E então Ulisses, que era o Odisseu, ele enfrentou ali muitos problemas, porque ele desafiou a Poseidon. E entre os problemas que ele enfrentou, ele ficou preso lá na ilha da deusa Calipso. Então, por exemplo, se de repente o Rapsodo, que era uma espécie de poeta-cantor, que contava essas histórias dentro das cortes, ele pegasse só esse pedaço em que Ulisses esteve preso ali na ilha da deusa Calipso e contasse só esse fragmento, isso seria uma rapsódia. A rapsódia era a espécie do poema cantado e contado por um rapsodo. O rapsodo ele era muito importante, porque o rapsodo ele era responsável por manter viva a memória daquele povo. Então ele contava aquelas histórias de geração a geração, e um rapsodo passava a história para outro rapsodo. É nesse ponto que entra a obra do Mário de Andrade, a obra Macunaíma. Nós temos em Macunaíma um índio que nasce no meio da mata e ele já nasce grande, é algo ali fenomenal, porque a obra tem uma mistura de estilos ali, de futurismo, de dadaísmo, de cubismo e tudo mais. E ele também só fala aos 6 anos de idade e a primeira palavra que ele fala é ai que preguiça. E esse índio Macunaíma, no decorrer da sua trajetória, ele conhece a rainha das Amazonas e assim, antes de morrer, dá um amuleto para Macunaíma, que é chamada de Muiraquitã. E depois assim se transforma numa estrela, deixa Macunaíma fica muito triste. E em determinado dia ele perde aquela Muiraquitã quando ele brigava com a boiúna Luna, que era a Capei, a cobra grande. E ele perde a Muiraquitã, símbolo de brasilidade, símbolo do Brasil. E ele descobre mais tarde que quem pegou essa Muiraquitã foi um gigante, o gigante Piaimã, o gigante comedor de gente. O gigante, o Venceslau Pietro Pietra, ele era um peruano, ele era um estrangeiro. E ele morava em São Paulo também. Quando Macunaíma descobre que esse gigante Piaimã foi ele quem pegou a Muiraquitã, ele se manda com os irmãos dele para São Paulo. E ele vai atrás da Muiraquitã. E lá ele se envolve em muitas brigas, em muitas peripécias e tudo mais, mas no final de tudo ele consegue resgatar a Muiraquitã, que é o símbolo da brasilidade, era o presente que assim havia dado para Macunaíma. Quando ele consegue resgatar essa Muiraquitã, ele volta para o meio da mata. Mas aí tantas coisas acontecem, os irmãos dele morrem e tudo mais, ele se encontra sozinho novamente no meio da mata. E um dia ele estava ali na beira do rio e de repente deu vontade de ele olhar no rio e a Muiraquitã caiu novamente. E pela segunda vez Macunaíma perde aquela Muiraquitã. No final das contas, quando ele tenta resgatar a Muiraquitã, ele finda morrendo e vai para o céu virar a ursa maior. Quem está contando a história é um papagaio, símbolo do Brasil. E esse papagaio que conta a história da nossa gente foi quem passou a história para o próprio autor, que é o Mário de Andrade. É claro que tudo isso é um fingimento literário, é uma brincadeira na literatura, porque o papagaio, ele representa
representa esse Rapisodo que existia lá na Antiguidade Clássica. Olhando desta forma, a obra Macunaíma, podemos dizer que tanto é um romance na sua estrutura, porque tem narrador, personagens, espaço, tempo, por mais louco que seja. Na estrutura, é um gênero textual chamado romance, mas também é uma rapisódia, porque hoje, quando nós pensamos nessa ideia de rapisódia, nós pensamos no lendário. E esse lendário é que mostra a nossa cultura. E justamente de uma forma muito criativa, Mário de Andrade coloca dentro da obra um rapisodo que é o papagaio que é símbolo do Brasil. Realmente, Macunaíma é uma obra que vem mostrar, ali em 1928, o Brasil com cara de Brasil. Vem mostrar realmente um símbolo de nacionalidade. E mais que isso, aquele papagaio que era um rapisodo passa para um outro rapisodo que é o próprio autor. Daí o papel importante de um autor de manter viva na memória do povo a característica de sua terra. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like e também de se inscrever no meu canal. Até a próxima!